Que isso lhe ensine a nunca se opor a um deus. Quando acordei, tudo já havia acabado. Não estava mais no Coliseu e me encontrava deitado em minha cama com uma dor infernal por todo o corpo. Ao menos, serviu para me mostrar que eu ainda estava vivo. Me levantei com dificuldades da cama sem saber muito o que fazer. Continuava desnorteado pela quantidade de golpes recebidos, e minha cabeça doía após ter sido esmagada. Mas o que mais me preocupava era a fumaça que havia entrado em meu corpo. Não senti nada fora do comum, mas não acreditava que Demiurgos a tivesse usado apenas para me apagar. Foi quando me lembrei de minha mãe, e rapidamente me esqueci de toda a dor. Um desespero completo tomou conta de minha mente e fui o mais rápido que pude até a porta do quarto. Qual não foi minha surpresa quando dei de cara com um baú de prontidão do lado de fora. Finalmente acordou. Vossa Majestade solicita sua presença na sala do trono, imediatamente, jovem príncipe. Não consegui respondê-lo, já que a essa altura ele provavelmente já era o assassino de minha mãe. Fechei a porta, troquei de roupa, peguei minhas armas e fui com ele. Desejava arrancar a cabeça de Baal naquele momento, mas me contive. Precisava confirmar minhas suspeitas antes de tomar qualquer atitude. Desci as escadas e parei em frente às enormes portas da sala do trono, já temendo a cena que poderia haver ao atravessá-las. Respirei fundo e as portas se abriram. Ao entrar na sala não pude esconder minha emoção. Minha mãe estava viva. Estava ajoelhada aos pés do trono de Demiurgos e continuava com uma cara péssima. Mas ao menos estava viva. Corri em sua direção e assim que cheguei a abracei como se não a visse há séculos. Foi quando me dei conta de que suas mãos e pernas continuavam amarradas. Pai, o que significa isso? Por que ela ainda está presa? Ele me encarou com um olhar vazio. Era visível que não possuía nenhum remorso pelo estado que manteve minha mãe. Já se esqueceu? Você perdeu nossa disputa. Está brincando comigo? O que significa isso? Permiti que ela vivesse até agora e você ainda tem a ousadia de me questionar? Além do mais, como realizaremos uma execução com um carrasco inconsciente? O quê? Baal se aproximou de mim e Demiurgos lhe disse. Baal, empreste sua espada para meu filho. Baal sacou sua espada e a cravou no chão bem na minha frente. Pegue a espada, Lucian. Não pude acreditar no que ele estava me ordenando. Vamos, Lucian, pegue a porcaria da espada e vamos acabar com isso. Ele intensificou sua aura, liberando-a completamente sobre mim. E a pressão foi tanta que pude sentir todas as minhas feridas se abrindo novamente. Nessa situação, consegui pensar em apenas uma solução para o problema. Saquei minhas lâminas e comecei a andar em direção de Demiurgos. Demiurgos parecia não acreditar no que estava vendo. Ninguém nunca havia conseguido resistir à sua aura. Mas eu estava determinado a acabar de vez com aquilo. Passo após passo, comecei a subir as escadas em direção do trono. E a cada passo, a pressão aumentava sobre meu corpo. Porém, continuei resistindo até finalmente estar perto o suficiente. Ergui minha lâmina e estava prestes a cortar sua garganta, quando percebi o sorriso em seu rosto. Antes que pudesse atacar Demiurgos, Baal agarrou meu braço a centímetros da garganta do rei, e me arremessou para longe. Caí bem ao lado de minha mãe, e logo a espada de Baal veio voando, ficando cravada no chão a centímetros de meu rosto. Não estamos mais duelando, garoto. Agora pegue a espada e execute-a. Demiurgos ergueu sua mão e começou a movimentar seus dedos como se brincasse com marionetes. E o mais assustador disso tudo é que era eu a marionete com que brincava. Meu corpo começou a se movimentar sem que eu tivesse qualquer controle sobre isso. E incapaz de resistir, peguei a espada de Baal e me virei em direção de minha mãe. Por favor, não faça isso. Mas ele nem ao menos me dava ouvidos. Majestade, por favor, ela não tem culpa de nada. Pai, eu te imploro! Meus braços ergueram a espada, e por mais que eu tentasse, eles não respondiam. Eu olhei para o rosto de minha mãe, e ela apenas me olhava com um olhar de medo. Eu sinto muito. Aquela foi a última expressão que vi no rosto de minha mãe. Após isso, prometi a mim mesmo que nunca passaria por nada desse tipo de novo. Abandonei meus sentimentos, servindo apenas como arma de destruição do Imperador. Cassandra estava em choque ao descobrir a verdade, e Lucian nem conseguiu olhar em seus olhos.
Estava a um passo de sair da caverna quando Cassandra entrou em seu caminho e o abraçou com força enquanto chorava. Não precisa chorar, Como você pode ser tão frio? pois se não fosse eu já teria me matado há anos. Isso é muito cruel, até mesmo pra ele. Como pôde fazer isso com sua própria família? Família não é algo que tenha muito significado para alguém como ele. Cassandra continuou abraçando forte e Lucian retribuiu lhe abraçando de volta. Até que também começou a chorar. Desde aquele dia havia vivido apenas como uma arma, sem sentimentos, desejos ou sonhos. Mas agora, graças a Cassandra, essa névoa que lhe rodeava estava lentamente se dissipando. Lucian já havia decidido que não importava o que acontecesse, protegeria Cassandra e a levaria de volta para casa em segurança, nem que isso lhe custasse a vida. Cassandra, Mas Lucian foi calado por um beijo inesperado de Cassandra que o deixou sem palavras. Não entendo por que isso tão repentinamente. Cassandra lhe olhou e seus olhos cintilavam. Tenho começado a ter esses sentimentos há um tempo. Mas por tudo que já vivemos, estava muito confusa quanto ao que deveria fazer com eles. Mas depois de ouvir tudo o que você me disse, sinto que estou um pouco mais perto da resposta. Só um pouquinho. Lucian não conseguia dizer nada, então apenas desviou o olhar com um sorriso nos lábios. Claro que ainda é cedo para dizer com certeza o que sinto por você. Tudo dependerá de como você vai se comportar de hoje em diante. Lucian se aproximou lentamente para lhe dar um beijo, mas Cassandra o bloqueou. Ainda estou muito cansada já que alguém me acordou. Lucian olhou para o lado e disfarçou como se não tivesse escutado. E Cassandra começou a rir. O que foi? Não é nada. Acho que devemos dormir. Você precisa descansar e se curar o mais depressa possível. Você tem razão. Lucian se deitou encostado em algumas pedras e se preparou para dormir. Mas mal fechou seus olhos quando Cassandra se deitou ao seu lado. O que está fazendo? Aqui é muito mais confortável do que o chão. Lucian não disse nada. Apenas fechou seus olhos e adormeceu com um sorriso nos lábios. Ao amanhecer, Lucian estava lavando seu rosto no riacho, enquanto Cassandra continuava a dormir na caverna. Foi quando Lucian sentiu seu peito doer como nunca. Sua maldição já havia progredido demais, e ele já não tinha muito mais tempo sobrando. Contudo, essa era uma dor diferente das outras que já havia sentido, pois essa não parava mais. Passou-se o tempo e nada de parar. Lucian estava de joelhos no chão agonizando de dor sem conseguir nem ao menos se mexer. Foi quando Lucian pôde ver uma sombra se aproximando e antes que pudesse ver o seu rosto, um pé acertou sua cabeça, lhe fazendo apagar. Enquanto isso, Cassandra começava a acordar tranquila, mas não demorou muito até sentir uma forte intenção assassina sobre ela. A jovem correu para pegar sua espada, mas antes que alcançasse, dezenas de demônios cercaram a Angelical. Cassandra pôde sentir que eram muito fracos comparados a ela, contudo sua força já estava muito longe de ser o que era enquanto estava no céu. Além disso, foi capaz de sentir mais duas presenças muito mais fortes que os demais. Um estava longe de lá, o que lhe deixou preocupada com Lucian, mas o outro estava logo do lado de fora da caverna, e esse possuía uma presença muito diferente de todos os outros. Tinha um grande poder sombrio, mas ao mesmo tempo a maior parte de seu poder se tratava de energia celestial, o que só podia significar a presença de um traidor do céu. Mas Cassandra não podia se preocupar com isso agora. Os demônios que a estavam cercando não tinham nenhuma intenção de esperar que ela fizesse o primeiro movimento, e logo começaram a avançar. O primeiro avançou com uma espada longa e desferiu um golpe aberto contra o pescoço de Cassandra, que bloqueou com o bracelete de sua armadura e quebrou o pescoço do demônio rapidamente. A Angelical roubou sua espada e deu uma estocada no peito de um demônio que tentava lhe acertar pelas costas. Logo em seguida, vários demônios tentaram lhe atacar de uma só vez, mas Cassandra chutou o que estava em sua frente, escapando do cerco e fazendo dois demônios se acertarem com suas armas. Mas sem que ela visse, outro demônio surgiu bem ao seu lado com uma faca em direção do seu rosto. Mas a comandante conseguiu desviar por pouco, ficando com apenas um arranhão. Porém, assim que se virou, foi logo atingida por uma flecha disparada em direção de seu ventre. Ela olhou para a saída buscando pelo atirador, mas não foi capaz de vê-lo por conta de toda a luz que entrava na caverna. Contudo, apenas a silhueta e cor de suas asas já foram provas suficientes para confirmar suas suspeitas da existência de um traidor no exército celestial. Quando seus olhos começavam a se acostumar com a luminosidade, um demônio atingiu seu ombro com uma adaga, a desconcentrando. E logo em seguida, outra flecha foi disparada pelo traidor misterioso. Cassandra começou a se sentir tonta,
e já sem forças caiu desmaiada. Após isso, o anjo misterioso entrou na caverna, assim revelando a face de Mael. O traidor olhou para Cassandra com um olhar frio, muito diferente de como olhou quando salvou sua vida. Ele a colocou em seu ombro e todos foram para fora, onde se encontraram com Baal, que a essa altura já havia capturado Lucian. Você é mais útil do que imaginei. Nunca pensei que o céu possuía conhecimento sobre venenos. Não possui. Mas existem muitas ferramentas interessantes para aqueles que não se prendem a coisas ridículas como moral. Acredito que tenha sido esse o pensamento que levou nosso soberano ao topo do submundo. Se for da vontade dele, estou certo que você se tornará um excelente Lorde. Mael apenas olhou para Baal com um olhar indiferente. Vamos embora logo.